Já iniciei a gravação já, e hoje nós vamos, nas últimas semanas, quando nós estávamos estudando, né, a- esse tema do panorama da doutrina bíblica, nós finalizamos, a última coisa que nós estudamos foram os 27 atributos de Deus, né, que, de uma certa forma, trazem uma descrição ah, do caráter de Deus, como a gente pode ver revelado nas Escrituras, né? Então, obviamente que não, os 27 atributos não fornecem uma descrição completa, mas dá para a gente ter uma boa base, um bom conhecimento de quem Deus é, né? De como que ele se revela através dos seus atributos que nós vemos nas Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos continuar esse nosso estudo, né, da teologia, da doutrina de Deus, e vamos falar um pouquinho sobre a personalidade de Deus e também outros assuntos, como a Trindade, né, os nomes de Deus na Bíblia. Então, eu creio que nós vamos ter um tempo maravilhoso aqui juntos, hoje, estudando esses temas. Ah, Em termos de personalidade de Deus, a Bíblia apresenta Deus não como a gente vê algumas seitas apresentando Deus. Deus não é, por exemplo, uma força ou um princípio impessoal. Quer dizer, Deus não é uma força, não é um princípio impessoal. Ele é um ser divino, ele é um ser relacional que deseja se comunicar e comungar com a sua criação. Quer dizer, a princípio, é isso que a Bíblia mostra para a gente, né? É dessa forma que Deus se revelou até nós. Deus possui todas as características da personalidade, né? Quer dizer, Deus tem mente, Deus tem vontade, Deus tem emoções, mas num nível infinitamente superior ao do homem. Deus ele é imanente, isto é, ele é ele está pessoalmente presente na sua criação e com ela envolvido, mas ele também não está limitado à sua criação. Quer dizer, ao mesmo tempo que Deus está envolvido com a criação, presente na sua criação, né, ele não está limitado a ela. A personalidade de Deus não significa que ele seja meramente um homem exaltado ou que ele tenha um corpo físico, exceto aquilo que nós vimos em Jesus Cristo, né? O que foi visto em Cristo Jesus, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Que ele veio manifestar o Pai. A personalidade de Deus não significa que ele está, então, a, que ele esteja, que ele seja meramente um homem exaltado, ou que ele tenha um corpo físico, apesar de nós vermos que ele dispõe de características da personalidade, né? A Bíblia vai ensinar que Deus tem um nome pessoal, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3 versículo 14, né? Deus disse para Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você vai dizer para os israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Quer dizer, Deus revela, né, a Moisés quem ele é. Eu sou o que sou. Eu sou Deus, né? Eu sou o que sou, o nome pessoal. Eu sou, o grande eu sou, né? E Jesus usou esse termo muitas vezes, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, quer dizer, assim por diante, né? Deus tem intelecto. Em 1 Coríntios capítulo 2 diz, versículo 11 diz: quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem, né? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Quer dizer, o texto dá a entender que Deus tem o quê? Que Deus possui pensamentos, que Deus tem um intelecto, né? Que Deus também tem vontade. João 6, capítulo, versículo 38, Jesus disse: eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
E aí ele fala que a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. E a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho nele e nele crer tenha vida eterna. Quer dizer, claramente mostra o texto bíblico que Deus possui vontade, que Deus tem uma vontade. É importante a gente ter isso em mente. Até mesmo porque a gente acaba orando para que a vontade de Deus seja conhecida por nós, né? João 10 diz: o meu pai, por isso é que meu pai me ama, Jesus disse, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele diz assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Quer dizer, Jesus, em João 6, fala que o pai tem uma vontade própria, e aqui em João 10 ele fala que o filho, ele mesmo, também tem uma vontade própria. Quer dizer, a gente sabe que, por exemplo, aqui em João 10, Jesus disse: o meu pai me ama porque eu dou a minha vida e ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida por própria ou espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la, ele fala. Então, fica muito claro para a gente isso. Deus tem emoções também. Deus tem emoções como, por exemplo, o pesar, né? O amor, o zelo. Lá em Gênesis 6, por exemplo, no verso 6, diz que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Quer dizer, ali Deus olhou para aquela situação do pecado com grande pesar. Isso cortou-lhe o coração. Lá em Gênesis descreve, né? João 3,16, que é um texto famosíssimo, né? Deus tanto amou o mundo, quer dizer, é uma outra manifestação da emoção, quer dizer, o amor, Deus amou o mundo. Êxodo 20 diz que o Senhor disse: não te prestarás, não te prostrarás diante dos ídolos, né? Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso. Quer dizer, o zelo também é demonstrado por Deus. Quer dizer, esses são apenas alguns exemplos para mostrar para vocês que Deus possui emoções. Deus fala, né, como lá em Êxodo, Deus chamando Moisés do meio da sarça, né, dizendo: Moisés, Moisés, quer dizer, Moisés ouviu uma voz, literalmente. Então Deus fala. Deus vê, né, lá em Gênesis 16, nós temos ah, nós temos ali a passagem que diz que o nome que a, a concubina, né, de Saraí, de Sara, Agar, deu para o Senhor. Ela disse: tu és o Deus que me vê. Então, quer dizer, ela disse: o Senhor é o Deus que me vê. Nós temos também em Salmo 94 mostrando que Deus ouve, né? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Quer dizer, claramente, né, o salmista dizendo: olha, se Deus é quem fez o ouvido, ele ouve. Deus é quem fez os olhos, né? Ele vê também. Deus se relaciona também ao homem primordialmente de forma espiritual. Lá em João 4:24 diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem ele em espírito e em verdade. Também a Bíblia mostra que Deus é um Deus que age, Deus está sempre agindo, né? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 37, o texto diz: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Quer dizer, aqui nós temos Elias, né, pedindo para que Deus agisse e, através da ação de Deus, ele pudesse realmente revelar para esse povo a existência de um Deus todo-poderoso. O texto bíblico também ensina que, já que Deus possui personalidade,
ele pode também se comunicar com o homem. Quer dizer, lá em Gênesis 3, logo no início, a gente vê o texto bíblico dizendo que o Senhor, o homem e a sua mulher, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, né, eles se esconderam, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde é que você está? Quer dizer, claramente a, a gente vê aí Deus buscando, né, o relacionamento com o ser humano desde o início, né, desde a criação. Deus foi o primeiro que veio de encontro ao homem, né? A, a gente até brinca, né? O dia que eu encontrei Deus na minha vida. Na verdade, é Deus que encontra a gente, porque é a gente estava perdido, né? Deus nunca ficou perdido. É a gente que estava perdido e é a gente que foi encontrado, a gente que foi achado, né? Mas uma outra característica que a Bíblia mostra é que Deus relaciona-se com o homem primeiramente como Criador, depois como Salvador, depois como Senhor e então como Pai. Quer dizer, a Bíblia primeiramente mostra Deus como o Criador da humanidade, né? Gênesis 1, 27. Depois mostra Deus como Salvador e como Senhor, dizendo que o Senhor está perto, né? O salmista diz: o Senhor está perto daqueles que invocam a Ele, de todos aqueles que buscam o Senhor. E também Jesus veio mostrar para a gente que o relacionamento de Deus conosco iria ser um nível ainda acima, seria um nível de paternidade. Ele mostra Deus como um pai para nós. Quer dizer, eu vou pedir para você colocar no mudo, todo mundo deixar no mudo, por favor, tá bom? Ah, então essas seria aí algumas características da personalidade de Deus, como a gente pode ver, né, nas escrituras sagradas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os nomes de Deus, né? Nomes ou títulos dados a Deus na palavra, nas escrituras, que revelam muito, né, sobre as suas características, quem Deus é, como que ele se parece, o que que ele faz. É muito importante, a gente não tem muitas vezes essa cultura, né, de dar nome aos nossos filhos ou a coisas baseado no que aquele nome significa, apesar que algumas pessoas fazem isso de forma intencional. Mas aqui na cultura do Antigo Testamento isso era algo muito comum, era algo muito prático, muito da rotina. As pessoas recebiam nomes, as pessoas recebiam os títulos baseados naquilo que representavam, né, as suas características, sua personalidade, seu caráter e assim por diante, né? Quando a Bíblia ela usa a frase, por exemplo, o nome de Deus ou no nome do Senhor, essa frase ela vai se referir à pessoa de Deus como um todo, ou tudo que Deus é. O Salmo, por exemplo, 8, versículo 1 diz que o nome de Deus ele é excelente, ele é majestoso, ele é glorioso. Quer dizer, como é que nós podemos, né? Por isso que quando Moisés perguntou para Deus assim, tá, eu vou chegar lá diante daquele povo e vou falar que Deus apareceu para mim. E eles vão me perguntar assim, mas qual Deus apareceu para você? Porque eles tinham uma cultura de muitos deuses, né? Eles eram era um povo extremamente cercado de deuses, né? Então, provavelmente as pessoas haveriam de perguntar para ele ali, né? Tá, e qual é o nome? Qual é o Deus? Você está falando em nome de qual Deus? Porque nós temos vários deuses. E aí, quando Moisés pergunta ali para Deus, né? Então, o nome de quem que eu vou falar? Ele falou, em outras palavras, eu sou o que sou. Eu não tenho como descrever. E engraçado que o termo ali, ele é um termo tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Eu sou, né? Dá a entender, eu sempre fui, eu existo e eu sempre existirei. Que é exatamente jus ao que, por exemplo,
nós vemos nas Escrituras, né, de eternidade a eternidade, Deus sendo Deus. Né? Então, ah, os três, os três nomes principais de Deus no Antigo Testamento aparece, na verdade, os três, o nome de Deus, né, aparece de três formas principais no Antigo Testamento. Primeiro é Elohim, aonde nós traduzimos como Deus, né? Significa forte ou poderoso, vai mostrar ali o poder e a proeminência de Deus, especialmente usado com relação à criação e com a força ou o poder de Deus. Por exemplo, lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus, né, Elohim, criou os céus e a terra, ou seja, denota ali o poder e a proeminência de Deus, quer dizer, no princípio Deus, o poder dele se manifestando, ele criou esse Deus poderoso, né? Esse Deus forte, vamos dizer assim, o forte e o poderoso foi quem criou os céus e a terra. A palavra Elohim também, ela aparece de forma singular, El, e Elohim, plural. Elohim seria também um título, poderia ser título, né? Mais do que um nome, e pode também fazer referência a falsos deuses. Por exemplo, lá em Gênesis 35, disse, pois Jacó aos de sua casa, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Quer dizer, ali também a palavra seria Elohim, no sentido do plural, né, do título. Um outro nome que aparece no Antigo Testamento é o nome Adonai, onde nós traduzimos como Senhor, né, Senhor, com, vamos dizer assim, o S maiúsculo e o resto tudo minúsculo. A NVI faz essa distinção, onde o Adonai significa o mestre, o soberano, o governante, né, o Senhor. Geralmente denota autoridade e posição. Por exemplo, cantem ao Adonai, Salmo 68, reinos da terra, louvem o Adonai. Quer dizer, cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? Né? Isaías disse. Quer dizer, o Adonai, o mestre, o soberano, fazendo a pergunta, quem irá por nós? Adonai também é mais um título do que um nome, quando usado referindo-se a Jesus, não somente denota a sua posição como Senhor e Mestre, mas identifica ele como Jeová, o Adonai do Antigo Testamento. Né? Aí o último título que nós temos no Antigo Testamento é o título Jeová, que é o Senhor com tudo maiúsculo, que a NVI geralmente traz na sua tradução. Significa mais provavelmente o autoexistente, que foi a forma como Deus se revelou para Moisés. Eu sou o que sou. Quer dizer, denota o nome pessoal de Deus e a sua eternidade. É geralmente usado com relação a Deus como redentor, como guardador da aliança. Né? Jeová é o nome mais comum para Deus no Antigo Testamento. Um outro termo que se usa é Yahvé, né? Ou Jeová. É muito mais comum no Brasil a gente falar o termo Jeová do que Yahvé. E aqui nos Estados Unidos, Yahvé seria, ou Yahweh, né? Seria o termo mais comum a ser utilizado. O nome pessoal de Deus era tão sagrado, dentro desse contexto do Antigo Testamento, para a maioria dos judeus, que eles temiam, inclusive, escrevê-lo ou pronunciá-lo. Eles não desejavam correr o risco de tomar o nome do Senhor em vão. Portanto, eles preferiam substituí-lo por Adonai. Toda vez que eles tinham que se referir ao Senhor, ao invés de eles se referirem a Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, eles se referiam a Deus como Adonai. Jeová, como eu disse em português, é uma palavra criada a partir de duas outras palavras que são o nome pessoal de Deus. A Bíblia NVI ela vai traduzir
Yahvé ou Jeová como Senhor, com tudo maiúsculo, e quando Adonai e Yahvé aparecem juntos, então ele traduz como soberano Senhor. Quer dizer, uma junção de títulos, né? Gênesis 2:4 diz que essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus, né? Senhor Jeová, e aí nós temos outros textos, né? Onde Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, quer dizer, revelando-se, né? Para Moisés como Jeová, o Senhor, o autoexistente, né? Eu sou o que sou. E Salmo 68 diz que nós devemos cantar a Deus louvando o seu nome, porque ele é o Senhor, ele é Jeová, ele é Yahweh, ele é o autoexistente, o todo-poderoso, de eternidade a eternidade. Jesus também usou esse nome para si mesmo, a coisa que fez com que os fariseus e os mestres da lei, ao ouvirem, ficassem malucos, né? Porque eles entenderam o que Jesus estava falando. Quando Jesus disse assim em João 8:58, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ali, né, à toa que o pessoal queria matar ele, porque você está dizendo que antes de Abraão nascer você é? E ele usa o mesmo termo, eu sou, exatamente como Deus se revelou para Moisés. Eu sou o que sou. E aqui ele fala para os mestres da lei, lá os fariseus, ele diz, antes de Abraão nascer, eu sou. E dessa forma, Jesus declara-se a si mesmo como o próprio Deus. Então, resumindo, Elohim é como um título genérico para Deus, enquanto que Adonai denota a sua divindade e a posição dele como soberano Senhor. E Yahvé, ou Jeová, é o nome pessoal de Deus, seu nome da aliança, a aliança que ele fez, né, com a humanidade. Os principais nomes compostos de Deus com El no Antigo Testamento. Lembra que eu falei que El é o singular de Elohim, né? Geralmente, toda vez que você vê um nome terminando com El, por exemplo, Samuel, Daniel, tem alguma coisa relacionada a Deus. Até mesmo porque o El é o singular da palavra ou do título Elohim, né, do nome Elohim. E aí nós temos então alguns nomes compostos no Antigo Testamento com El. Por exemplo, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Retrata Deus como a toda-poderosa fonte de bênção e consolo. Lá em Gênesis 17, por exemplo, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse para ele: eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Interessante, né? Duas coisas que Deus pediu para Abraão. Primeiro, Deus se revela para Abraão como todo-poderoso, ou seja, não há nada difícil para mim. E interessante que Abraão já estava com 99 anos de idade. Há muitas dúvidas na sua mente, né? Principalmente em relação às promessas que Deus havia feito de fazer dele uma grande nação. E aí Deus vem para ele e fala: eu sou o Todo-Poderoso, não tem nada que é difícil para mim. Eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer. Agora, em relação a você, Deus falou para Abraão: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Quer dizer, não tem como você desassociar uma liderança espiritual sem santidade. Não tem como desassociar liderança espiritual sem andar com integridade ou andar segundo a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Esse é o carro-chefe, é a humildade, é a dependência, é a santidade, a busca por uma vida íntegra diante de Deus. Isso vai gerar poder espiritual na vida do líder.
Foi exatamente isso que Deus falou para Abraão, né? Um outro termo também, um outro nome composto que a gente pode ver nas Escrituras é o El Elyon, que significa o Deus Altíssimo, retrata a força e a soberania de Deus, lá no Salmo 9, por exemplo. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, quer dizer, El Elyon, né? Um Deus que é soberano. Um outro nome composto é o El Roi, que significa o Deus que enxerga e denota o cuidado pessoal e a presença de Deus. Tu és o Deus que me vê, né? Agar disse, foi o nome que ela tinha dado para o Senhor. Deus que me enxerga. Às vezes a gente acha que Deus está longe ou que ele não está vendo o que está acontecendo, mas a Bíblia deixa muito claro que ele é o Deus que enxerga, ele é o El Roi, é o Deus que vê todas as coisas. Também é o El Olam, que significa o eterno, ou Deus eterno, que retrata a eternidade e a infinita força dele. Lá em Isaías 40, diz que o Senhor é um Deus eterno, ele é o El Olam, o Criador da terra, ele não se cansa, ele não fica exausto, e a sabedoria dele é insondável, insondável. Quer dizer, esses são os principais aí, vamos dizer assim, os principais nomes compostos de Deus com El no Antigo Testamento. Agora, nós vamos falar sobre os principais nomes compostos de Deus com Yahvé, ou Jeová, no Antigo Testamento. E aí nós temos Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, ou o Senhor é quem supre. Foi usado por Abraão quando Deus supriu o cordeiro sacrificial para substituir Isaac, lá em Gênesis 22. Nós temos Jeová Sabaó, que significa o Senhor dos exércitos. Exércitos, né, é muitas vezes traduzido como a Todo-Poderoso, o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, retrata Deus como comandante das milícias celestiais, né? Lá no Salmo 24 diz: quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, quer dizer, o comandante, né? O comandante das milícias celestiais. Ele é o rei da glória. Nós temos também Jeová Rofé, ou Jeová Rafá, como é conhecido no Brasil. Significa o Senhor que cura, denota o poder curador físico e espiritual de Deus. Quer dizer, Deus é quem nos cura de todas as nossas, de todo o nosso pecado, todas as nossas culpas. Ele é quem nos cura, né? De toda a nossa enfermidade, seja ela espiritual ou física, seja ela imediatamente aqui, ou seja ela no dia que Deus preparou para nos curar. A gente sabe que o Senhor é Jeová Rafá e ele é quem nos cura. Deus também é Jeová Shalom, que é o Senhor da paz, ou o Senhor é a paz. Denota a falta de tensão, conflito e rivalidade em Deus, quer dizer, a paz é aonde revela a ausência da tensão, do conflito, da rivalidade. Jeová Nissi significa o Senhor é o meu estandarte, a bandeira usada numa guerra, né? Mostrando que a batalha é do Senhor. Quer dizer, o Senhor é a minha bandeira. Moisés construiu um altar para Deus. Lá em Êxodo 17, disse: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Tissidekno, que significa o Senhor é a nossa justiça, retratando que Deus é a nossa única fonte de justiça. Jeová Makadessem, que significa o Senhor é o nosso santificador, ou é aquele que nos faz santo, ou que nos santifica, mostrando que Deus é o único que separa as pessoas, né, e as torna santas. Quer dizer, esse é o contexto. Esse é o princípio por detrás da ideia de ser igreja. A, a palavra igreja, eclesia, né, no grego, ela carrega em si o sentido de tirados para fora, ou separados. Quer dizer, separados para um propósito. Deus nos separou para um propósito específico.
O Senhor te santificou, te separou para um propósito específico, né? Então, a gente vê aí Jeová Raá ou Roi, que significa o Senhor é o nosso pastor, e denota aí o cuidado amoroso de Deus, a sua provisão e a sua proteção, né? O Salmo 23, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, Jeová Roi. Algumas vezes o nome composto Jeová Elohim aparece nas Escrituras e significa o Senhor, né? Jeová, que é Deus, Elohim, por exemplo, Gênesis 2:4. Nós temos também alguns outros nomes de Deus que aparecem no Novo Testamento. A palavra Theos, né? Que significa Deus e é equivalente para Elohim ou Jeová no Antigo Testamento. Tito 2,13 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Theos, né, a Jeová. E interessante que Paulo, quando escreveu para Tito, ele refere-se a esse mesmo termo no grego, referindo-se ao termo Elohim ou Jeová no Antigo Testamento, no hebraico. Paulo aqui aplica para Jesus Cristo. Olha como ele diz em Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo aqui, para Paulo, né, escrevendo para Tito, ele diz, Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Ele é o nosso grande Deus e Salvador, né? A Jesus Cristo. A palavra Kyrios ou Kurios, que significa Senhor, é um outro nome de Deus que aparece no Novo Testamento, equivalente do Novo Testamento para Adonai no Antigo Testamento, e geralmente foi usado como substituto para Jeová por uma questão de reverência pelo nome pessoal de Deus. Ele identifica Jesus como Jeová, o Adonai do Antigo Testamento, né? Quando Timóteo disse para Jesus, Senhor meu e Deus meu, ele usou o termo Kyrios, o Senhor, o Adonai, o Jeová, que se manifestou no Antigo Testamento, Deus agora manifesto em carne. Também existe um termo chamado despotes, né? Que significa mestre, e às vezes é traduzido como soberano senhor. Existe o Abba, que também seria o pater, né? Significa pai, denota esse relacionamento especial do crente com Deus como pai. Jesus falou, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, são esses os adoradores que o Pai procura. Né? Paulo, escrevendo para Romanos, no capítulo 8, ele disse que nós não recebemos um espírito que nos escravize, mas recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Quer dizer, nomes, né, de Deus no Novo Testamento. E os principais nomes de Jesus no Novo Testamento, nós temos Emanuel, que significa Deus conosco, se refere à encarnação de Jesus, né, como a gente vê lá em Mateus 1:23, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, e também, como nós vemos lá em João 1:14, onde explica a presença de Deus em Cristo, a palavra que se tornou carne, que viveu entre nós, que vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Quer dizer, o Emanuel é o Deus conosco, é o Deus que tomou forma, né? É o Deus que tomou forma e viveu entre nós. Ele é o Emanuel, ele veio estar presente, ele veio estar conosco. É Deus conosco. Jesus é o nome pessoal que significa o Senhor é salvação, quer dizer, o significado do nome Jesus é o Senhor é salvação, é equivalente ao nome Josué no Antigo Testamento. Josué também significa o Senhor é salvação. Quer dizer, Mateus 1,16 diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Quer dizer, Jesus é, então,
o Senhor, ele é a salvação. Nasceu Jesus, onde o nome significa o Senhor é salvação. Cristo é um título, significa o ungido, não é o sobrenome de Jesus, né? Algumas pessoas às vezes pensam que Jesus Cristo, que Jesus é o primeiro nome, que Cristo é o sobrenome. Não. Cristo é um título que significa o ungido. É o equivalente para a expressão Messias no Antigo Testamento. Quer dizer, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, Jesus o ungido de Deus, né? A Mateus 16:16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Basicamente, esses são, então, os nomes que a gente pode ver referindo-se a Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a partir de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da Trindade, né? O conceito básico da Trindade. Embora a palavra Trindade ela não apareça na Bíblia, o conceito ele é claramente visto nas Escrituras. Não tem como a gente negar. A doutrina da Trindade ou triunidade de Deus é um mistério bastante difícil de se compreender, mas é essencial crer nele pela fé. Quer dizer, a gente precisa crer, né? Até mesmo porque, ainda que não apareça o nome Trindade nas Escrituras, o conceito ele está claramente visto em toda a palavra de Deus, né? O conceito básico da Trindade é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus em três pessoas e três pessoas em um Deus. As pessoas elas são distintas, mas não separadas, e são todas igualmente da mesma essência ou natureza. Por exemplo, lá em João 6:27, o Pai é declarado como sendo Deus. Ele fala: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Quer dizer, Deus aqui é apresentado como o Pai, né? Ou o Pai é declarado como sendo Deus. O Filho também é declarado como sendo Deus. Lá em Hebreus 1:8 diz assim: a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. E o Espírito Santo também é declarado como sendo Deus. Lá em Atos 5, né? Ananias, Pedro perguntou para Ananias: como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir para o Espírito Santo? Aí no final ele fala: você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Quer dizer, uma referência ao Espírito Santo como sendo o próprio Deus. Ainda assim, as três, ainda que a gente possa ver, né, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, ainda assim, as três pessoas elas são identificadas igualmente como uma. Por exemplo, Mateus 28:19, Jesus falou: vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, os três, né? Ou Paulo, quando escreveu para Coríntios: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vocês. Quer dizer, ainda que nós temos três pessoas distintas, elas são identificadas igualmente como uma. Um só Deus. Três pessoas distintas. Um só Deus. Dentro desse assunto da doutrina da Trindade, nós temos algumas afirmações, né? Afirmações ortodoxas, por exemplo: Deus é um ser divino, subsistindo eternamente
e igualmente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todas, igualmente, todas essas pessoas, igualmente Deus em essência. Quer dizer, Deus é um ser divino, eterno e igualmente distinto em três pessoas: Pai, Filho e Espírito, sendo que todos são igualmente Deus em essência. Uma outra afirmação ortodoxa é o Credo de Atanásio, a primeira declaração da fé cristã da Trindade feita no século IV ou V, né, do ano do Nosso Senhor. Nós adoramos um Deus em Trindade e Trindade em unidade, nenhum confundindo as pessoas ou dividindo a substância. E a Confissão de Westminster, que foi feita em 1647, diz assim: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Quer dizer, basicamente essas são as principais confissões, né, ou afirmações ortodoxas com relação à doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade e os relacionamentos que existem dentro da Trindade, para a gente poder ficar claro para a gente: Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, os três são Deus, em natureza essencial e unidos em propósito, ou seja, um em três. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, três pessoas, unidos em propósito e de uma só natureza essencial. São cada pessoa distintiva, mas não separada, ou seja, três em um. Exercem diferentes papéis funcionais, obviamente, como a gente vê nas Escrituras. Há alguma ênfase ortodoxa que surgiu em relação à Trindade, a gente afirma a unicidade, ou seja, a unidade de natureza, quer dizer, há uma unidade de natureza ou essência na Trindade, a triplicidade, a diversidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito, a ordem funcional ou os papéis ou a obra, existe uma submissão voluntária e perfeita dentro da Trindade, sem que haja inferioridade de essência. Quer dizer, o Pai, o Filho se submete ao Pai, sem deixar ou sem que haja inferioridade de sua essência. Ele continua sendo Deus. E existe também eternidade de todas as pessoas da Trindade. Existem alguns erros comuns ou heresias com relação à Trindade, né? Na verdade, existem vários, mas aqui estão os três mais comuns. A maioria dos erros relacionados à Trindade, eles surgem sobre o fato de o que fazer com Jesus Cristo, não é? Como Deus homem no relacionamento com o Pai. E os três erros mais comuns, eles são o unitarianismo. O unitarianismo, ele ensina a haver apenas uma pessoa. Portanto, ele nega a triplicidade de pessoas. Quer dizer, essa heresia ela ensina que não há três pessoas distintas, porém singulares. Não, três em um, como a gente diz, né? Uma outra heresia é o triteísmo, que ensina a haver três deuses, portanto, negando a unicidade da Trindade, ou seja, não é que existem três pessoas, um só Deus. Existem três deuses, então eles negam a unicidade. E o modalismo, que ensina que o Filho e o Espírito Santo são apenas modos da existência ou maneiras de Deus expressar-se a si mesmo, portanto, negando as pessoas distintas da Trindade. Quer dizer, tudo isso são erros, né? Heresias comuns
que a gente vê ao longo da história. Diversos versos bíblicos, eles implicam na existência da Trindade. E eu vou listar alguns para vocês. Por exemplo, Gênesis 1, 26. Logo no início, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A quem que Deus estava se referindo? Ao homem? Não, o homem não tinha sido criado ainda. A criação? Não. Deus não criou ninguém parecido com uma árvore, ou parecido com a lua, ou parecido com qualquer outra coisa na criação. Deus ali faz uma referência, né, a si mesmo, a nossa imagem, a nossa semelhança, quer dizer, a Trindade Santa. Em Isaías 48, 16, por exemplo, um outro texto bíblico que fala da Trindade, Jesus é quem está falando enquanto faz referência ao Pai e ao Espírito Santo. O Filho está falando, aproximem-se de mim. Aqui Isaías está anunciando, né, profeticamente o que o Filho, o próprio Senhor Jesus, referiu-se a si mesmo, e aí mostrando também ali a união com o Pai e com o Espírito. O Filho diz: aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali, e agora o soberano, o Senhor, me enviou com o seu Espírito. Quer dizer, aqui, a Isaías ali é uma passagem messiânica, aonde aponta para Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, e obviamente que ali, uma passagem no Antigo Testamento, um livro messiânico, Isaías é um profeta totalmente messiânico, onde ele aponta para Jesus Cristo, faz uma referência a Jesus, né, falando em relação a esse relacionamento do Pai e do Espírito. Ele fala: o soberano Senhor me enviou com o seu Espírito. E é isso que nós vemos claramente em Jesus. Jesus é enviado pelo Pai no poder do Espírito, né? Exatamente como Isaías 48 profetizou. Isaías 6 a 3 e também o versículo 8, a gente vê, por exemplo, os anjos nos céus proclamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, aqui há dois comentários em relação a essa passagem no Antigo Testamento. Uma delas é que o termo teve que ser repetido 3 vezes, porque denota o sentido de santíssimo é o Senhor, extremamente santo, 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 uma repetição, onde denota a força dessa, vamos dizer assim, dessa característica. Deus é santo, ele é santíssimo. Ou também uma referência aí às três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. E também, versículo 8, ouvi a voz do Senhor conclamando, né, Isaías 6, quem enviarei, quem irá por nós? Interessante, né? Mesma coisa em Gênesis 1. Façamos o homem à nossa imagem. Quem irá por nós? Deus disse para Isaías, né? João 12, 41, João relata que Isaías, lá no Novo Testamento, João está escrevendo seu evangelho, e chega nessa passagem, ele diz que Isaías disse isso porque ele viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Quer dizer, a glória de Jesus manifesta no Antigo Testamento? Sim. João 1 e também versículo 1 e o versículo 14 diz que no princípio era aquele que é a palavra, se referindo a Jesus. No princípio, Jesus, a palavra, né? Em Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, Jesus, ali nós temos o Pai, o Espírito, e Jesus é a palavra que João descreve como o verbo que se fez carne, que estava com Deus e era Deus, que se fez carne, que viveu entre nós e que vimos a sua glória. E em João 10, 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quer dizer, deixando muito claro, né? Eu e o Pai somos um. João 14, 9, Jesus respondeu
para Filipe: você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com você durante todo o tempo? Quem me vê, vê o Pai. Quer dizer, quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Né? Você vai conhecer a Deus. E João 14, 15 diz que se você me conhece, Jesus disse: você vai obedecer aos meus mandamentos, eu vou pedir ao Pai e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quer dizer, olha que interessante. Jesus aqui fala: se você me conhece, se você me ama, você vai obedecer ao meu mandamento, eu vou pedir para o Pai e ele vai te dar o Espírito. As três pessoas da Trindade aparecendo. Então, esses são os versículos bíblicos onde fala sobre a Trindade Santa. E apesar do fato de que nada aqui em nosso mundo possa ilustrar completamente a Santíssima Trindade, sempre houve uma tentativa de professores, teólogos, ao longo dos anos, tentando oferecer analogias extraídas, né, da natureza e da matemática para ajudar a explicar aquilo que é basicamente inexplicável. A gente tem que aceitar pela fé. É claro, o conceito é muito claro. Eu não tenho dificuldade de aceitar a Trindade, a doutrina da Trindade pela fé. Eu não tenho dificuldade, porque para mim está claro o conceito. Ainda que a palavra Trindade não apareça, o conceito está muito claro. E ao longo dos anos foi usado algumas ilustrações. Por exemplo, o ovo. Talvez você já deve ter ouvido falar dessa ilustração, né? Um ovo de galinha consiste em uma casca, uma gema e uma clara, embora seja um ovo só. Quer dizer, você tem a casca, a gema e a clara, mas quando você se refere àquelas três coisas juntas, você fala o quê? Isso é um ovo. As três partes criam um todo unificado, né? A deficiência dessa ilustração e de outras também semelhantes é que Deus não pode ser dividido em partes. O Pai, o Filho, o Espírito, eles são um em essência, mas o mesmo não pode ser dito da casca, gema e clara, porque eles são divididos e são de essência diferente. Então, por mais que essa ilustração possa talvez ajudar um pouquinho a gente a entender, ainda assim ela não é, vamos dizer assim, ela sofre uma grande deficiência. Uma outra ilustração é a água, né? Onde ilustra a trindade envolvendo os diferentes estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, a ilustração normalmente usa a água como exemplo. A água ela existe como um sólido, o gelo, né? Gelo é o quê? Gelo é água, só que em estado sólido. Um líquido, né? A água, você está bebendo a água, o líquido, e um gás, ou vapor da água. Não importa em qual estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso, a água é água, ainda é água. A sua composição química permanece a mesma, o H2O. O problema com essa ilustração é que a água líquida, quando congela, ela muda do líquido para o sólido. E quando ferve, muda para vapor. Porém, Deus não muda. Ele não muda estados, ele não muda os seus modos. A água líquida pode se tornar sólida ou gasosa, mas Deus, o Pai, nunca se torna o Filho ou o Espírito. A ideia de que Deus se manifesta de maneira diferente, em diferentes momentos e em vários contextos, é o que nós vimos como modalismo, é chamado de modalismo e é uma heresia. Um outro ilustração é o triângulo. Algumas pessoas têm encontrado ilustrações úteis da Trindade em desenhos geométricos. O triângulo, por exemplo, tem três lados independentes conectados para formar uma forma. E por último é o Sol. Um outro exemplo frequentemente usado é o do Sol. O Sol representa o Pai, a luz do Sol representa o Filho, e a energia do Sol representa o Espírito, que ajuda na compreensão, mas continua sendo uma ilustração inadequada. Quer dizer, por mais que a gente tente ilustrar,
o conceito da Trindade. É difícil, é incompleto, ah, não sacia a realidade da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela é recebida pela fé, apesar de não estar o nome Trindade não aparecer na Bíblia, o conceito aparece de forma descarada e a, a gente não tem dificuldade de receber o conceito pela fé, tá bom? Então eu vou finalizar aqui hoje a nossa aula e a nossa gravação. Ah, vou abrir então para perguntas, vou finalizar a gravação